Será devolvido um subsídio aos funcionários públicos e 1,1 subsídios aos pensionistas e reformados. As linhas gerais desta proposta estão estabilizadas, os detalhes poderão ser modificados antes da apresentação da proposta de lei do OE 2013 ou durante a discussão do próprio Orçamento do Estado para 2013. O aumento de despesa para o Estado que resulta destas reposições será compensado por medidas de caráter fiscal. Estas medidas visam deliberadamente uma distribuição mais equitativa no esforço de consolidação orçamental entre o setor público e o setor privado, por um lado, e entre rendimentos do trabalho e rendimentos do capital, por outro. A repartição do esforço entre o setor público e o setor privado será alcançada por via dos impostos diretos, com particular incidência para o IRS. Assim, o número de escalões do IRS será reduzido dos atuais 8 para 5, como já tinha anunciado anteriormente. No novo regime, e com o objetivo de salvaguardar as famílias de menores rendimentos, tivemos a preocupação de manter os limites atuais para o mínimo de existência, de forma a proteger mais de 2 milhões de famílias. Para o total da economia, com a alteração proposta da estrutura de escalões e de taxas, a taxa média efetiva do IRS passa de 9,8% para 11,8%. Naturalmente, quanto maior o rendimento, maior a taxa média de imposto. Estas alterações foram feitas de forma a garantir uma contribuição significativa para uma distribuição mais igualitária do rendimento em Portugal. As alterações do IRS foram calibradas por forma a conseguir um aumento significativo da progressividade do imposto. O esforço contributivo crescerá mais do que proporcionalmente à capacidade contributiva, reforçando a capacidade redistributiva do IRS. Portugal, como sabem, é ainda um dos países mais desiguais da Europa, de acordo com os índices mais comuns de desigualdade. Que não restem dúvidas, estas alterações contribuem para mudar este estado de coisas. Vamos acabar de vez com as divisões do passado. Uma sociedade com menores desigualdades é uma sociedade mais justa e também uma sociedade economicamente mais forte. Para além do reescalonamento do IRS, será ainda introduzida uma sobretaxa de 4% sobre os rendimentos auferidos no ano de 2013. Esta taxa será aplicada nos moldes idênticos a 2011. Quando se considera o efeito da sobretaxa, a taxa média efetiva do IRS aumenta para 13,2%. Para os contribuintes com rendimentos mais elevados, e tal como em 2012, será ainda exigido um esforço acrescido, isto é, os contribuintes do último escalão estarão sujeitos a uma taxa adicional de solidariedade de 2,5%. Mas é importante também salientar a repartição do esforço entre rendimentos do trabalho e rendimentos do capital. E este elemento de equidade será garantido pela introdução de elementos adicionais de tributação sobre o capital e o património. No IRC estão previstas diversas medidas de alargamento da base de incidência. Será introduzida uma medida estruturante destinada a limitar a dedutibilidade dos encargos financeiros. Por esta via, será diminuindo o favorecimento fiscal ao financiamento por dívida. Adicionalmente,
Reforça-se a tributação das empresas com lucros mais elevados, através de um aumento da derrama estadual, cuja taxa máxima se passa a aplicar aos lucros superiores a 7,5 milhões de euros. Desta forma, aumenta-se a progressividade do imposto e protegem-se as pequenas e médias empresas do esforço de austeridade. Este conceito foi defendido na concertação social. No que refere à tributação do património, mais concretamente ao IMI, 2013 será o primeiro ano em que se refletirá o aumento da base tributável por via da avaliação geral dos prédios. Adicionalmente, é eliminada a cláusula de salvaguarda geral, de modo a antecipar este efeito para a generalidade dos proprietários. Sem prejuízo dos desenvolvimentos a nível europeu, o Governo pretende assegurar que Portugal passará a tributar as transações financeiras de acordo com um modelo tributário eficiente e que promova boas práticas nos agentes que atuam nos mercados financeiros. Desta forma, será incluída no orçamento para 2013 uma autorização para o Governo de legislar nesta matéria. Garantiremos, assim, receitas fiscais adicionais dos agentes que atuam nos mercados financeiros. O imposto sobre as transações financeiras será um mecanismo fundamental para a regulação, estabilização e responsabilização dos mercados financeiros. Estas ideias mereceram também atenção na concertação social. Para o ano 2013, o Governo aprovou mais um conjunto de medidas visando combater a economia paralela, bem como a fraude e evasão fiscais de elevada complexidade. Saliento ainda o aumento da tributação sobre o tabaco e bens de luxo. O primeiro destes aspectos foi objeto de discussão na concertação social. Paralelamente a este enorme aumento de impostos, o Governo está a conduzir um processo de identificação de cortes na despesa pública a nível setorial. Este processo continuará até a entrega do Orçamento do Estado para 2013 e durante o debate do mesmo. Pretendemos atingir um melhor balanço entre medidas do lado da receita e do lado da despesa. Continuaremos também a trabalhar no complexo dossiê das parcerias público-privadas. O Governo tem o objetivo de avançar na negociação dos contratos em vigor, de forma a alcançar poupanças significativas em 2013. A renegociação implicará uma reafetação de riscos entre o Estado e os concessionários e uma redução dos pagamentos para o erário público. O Governo assume a intenção de utilizar todos os meios legais ao seu alcance para garantir a redução efetiva dos custos associados às parcerias público-privadas, repondo a proporcionalidade entre as partes. É neste contexto que estamos a trabalhar para completar o Orçamento do Estado para 2013. O exercício é particularmente difícil este ano. Enfrentamos hoje um momento crítico. Temos de decidir o caminho a escolher. As alternativas, aparentemente mais fáceis, conduziriam a um ciclo vicioso de perda de credibilidade, ausência de tolerância internacional, dificuldade de acesso ao financiamento e instabilidade política e social. Estas supostas alternativas resultariam no aprofundamento da crise, com quedas no investimento e um aumento do desemprego para níveis impensáveis. Assim, é fundamental não perdermos o rumo e o discernimento perante as dificuldades. Devemos manter a coesão em torno do processo de ajustamento que temos seguido, até aqui de forma consistente e exemplar. Só assim conseguiremos entrar num ciclo virtuoso de credibilidade acrescida, acesso ao financiamento, apoio de mecanismos de seguro europeus e redução de incerteza. Este é o caminho que conduz a prazo à recuperação do investimento, da atividade económica e do emprego.
Este é o caminho que devolve a independência financeira. Este é o caminho da liberdade e da responsabilidade política. Este é o caminho que Portugal deve escolher. É o caminho que assegura o futuro de Portugal. Muito obrigado.